Muito bom. Então estamos em Efésios, os estudos de quarta-feira, Efésios capítulo 5, tá bom? Efésios capítulo 5, se você tiver a sua Bíblia, você já pode abrir para acompanhar. O nosso foco hoje vai ser de finalizar esse capítulo, começando em versículo 26 até o final, tá? Até versículo 33. Faz um bom tempo que nós estamos no capítulo 5, mas por uma boa razão. A gente queria ir com calma, porque tem muita coisa boa para as nossas vidas nesse capítulo. Então a gente foi com calma, entendendo que esse capítulo tem sido extremamente prático, né, para nossas vidas. Coisas que possamos estar aplicando na nossa vida e realmente vivendo de acordo com essas instruções. Efésios capítulo 5, tá? Antes de começar, lembra que nessas últimas 2 semanas nós temos recebido um conselho, um aconselhamento divino sobre o casamento. Nesse momento da carta, o apóstolo Paulo está escrevendo, sendo inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreve para maridos e para esposas. Ele escreve sobre como Deus quer que o homem e a mulher que são casados se comportam. A vontade de Deus em relação ao tratamento, como cada cônjuge deve tratar o outro. Este tem sido o foco do apóstolo Paulo. Agora, hoje em dia, na nossa sociedade, as pessoas têm uma visão muito distorcida sobre o casamento e também sobre a família. A cultura e a sociedade, com certeza, sendo inspirado ou guiado pelo diabo, tem distorcido realmente a definição do que é o casamento, como o casamento deve funcionar e também sobre o que é a família. E por causa disso, tem muitos casais que não vivem ou não se comportam com o outro de acordo com um certo padrão. Eles não seguem um critério, um padrão para o seu casamento. Cada um se comporta dentro do casamento, dentro desse relacionamento, do jeito que eles quiserem, do jeito que eles acharem melhor. Cada cônjuge faz, age e trata o outro do jeito que eles acham melhor, de acordo com o que eles pensam que vai funcionar tanto para eles quanto para o casamento. E é por essa razão que hoje em dia, talvez mais do que nunca, ou certamente mais do que nunca, os casamentos não estão funcionando. Tem muitos casais que estão realmente em conflito constante. O casamento é extremamente prejudicado, um relacionamento realmente que faz mal um para o outro. Por essa razão, por não seguir um padrão, um critério para o seu casamento, o relacionamento entre o marido e a sua esposa, em muitos casos, é algo tóxico, ao invés de ser algo agradável e prazeroso. Realmente, Deus, quando Deus estabeleceu o casamento, a intenção dele era para que o casamento fosse algo agradável e prazeroso para tanto o homem quanto a mulher, tá? Mas quando não há um padrão ou não há regras em que os dois dentro do casamento decidem a seguir, cada um acaba fazendo a sua própria vontade e muitas vezes a vontade de cada um acaba contradizendo a vontade do outro. E isso gera muito conflito. Então você acaba perdendo, ou esses casais perdem toda a harmonia e paz dentro do casamento. E quando você perde a harmonia, quando você perde a paz dentro do seu casamento, o resultado final, se continuar assim, é um forte desejo de se distanciar do outro cônjuge e acabar em divórcio.
e infelizmente é o que nós estamos vendo hoje. A porcentagem de casamentos que estão acabando em divórcio é, infelizmente, extremamente alto. E cada ano parece que essa porcentagem vai subindo. E o mais triste ainda do que isso é que a mesma coisa está acontecendo com mais frequência dentro da igreja no geral. Muitos casais que são cristãos estão optando, por o divórcio. Estão realmente prosseguindo em frente e terminando esse relacionamento. E por quê? Porque o homem ou a mulher ou os dois escolheram a seguir o seu próprio padrão, suas próprias ideias e opiniões sobre casamento, sobre como lidar com o casamento, sobre como se comportar dentro do casamento. E escolheram a negar o padrão que Deus estabeleceu para o seu casamento. Escolhem simplesmente seguir o seu próprio padrão, ao invés do padrão que nós vemos na palavra de Deus. Agora eu pergunto para você que é casado, e se você não é casado, deixa eu só dar uma pausa aqui, se você não é casado, continue com a gente. Isso é importante. Se você futuramente decide a casar, você vai ter esse conhecimento, você vai saber já como e o que Deus exige de você dentro do relacionamento futuro que você terá. Ou se você é uma pessoa que não é casado, mas tem amigos que são casados, certamente um dia eles vão chegar para você pedindo conselho e você terá um bom conselho para passar, para a honra e glória de Deus. Mas deixa eu perguntar para vocês que são casados neste momento. Será que recentemente, ou neste momento, você está escolhendo a seguir e se submeter ao padrão de Deus para o seu casamento? Ou será que você tem decidido a viver de acordo com a sua própria vontade? Um padrão que você mesmo estabeleceu, ou que a sociedade, a cultura dizem que é o melhor para o seu casamento. Olha, o padrão de Deus é infinitamente melhor do que o padrão que você pode estabelecer, ou o padrão que essa sociedade tenta impor sobre nós. O padrão de Deus funciona, o padrão de Deus é perfeito. Não é fácil sempre ser casado, A gente sabe disso, mas se o homem e a mulher, se ambos escolhem a se submeter ao padrão de Deus para o seu casamento e se dedica a obedecer às instruções do apóstolo Paulo aqui e os que Jesus também ensina nos evangelhos, o seu casamento será bem-sucedido. É fato. Não tem como não seguir o padrão de Deus e não ter e acabar tendo um relacionamento, um casamento ruim. Não, se cada um se dedica a obedecer às instruções e seguir o padrão de Deus, certamente, de fato, o seu casamento será bem-sucedido, o seu casamento será feliz, o seu casamento será agradável, o seu casamento será algo de harmonia e algo que traz paz e conforto para a sua vida. E você terá um casamento que honra e glorifica a Deus. E se você é um filho de Deus, um filho amado de Deus, esse deve ser o seu desejo. Deve ser o seu desejo de honrar e glorificar o Senhor através da sua vida e através do seu casamento. Amém? Então, qual é este padrão? Nas últimas 2 semanas nós temos nos aprofundado neste assunto, olhando com mais cuidado neste padrão que Deus estabeleceu para o seu casamento. E o apóstolo Paulo ele nos ajuda a entender como nós devemos nos relacionar com nossos cônjuges ao apontar para o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. No Novo Testamento, o Novo Testamento chama ou descreve a igreja como a noiva
de Cristo, simbolicamente descrevendo essa união que nós cristãos, que somos uma igreja, membros de uma igreja verdadeira de Cristo, que nós temos com Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele aqui falando com a igreja em Corintos, ele fala assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Olha só, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Você vê como ele descreve a igreja, como ele simbolicamente descreve que a igreja é a noiva de Cristo, que será apresentada para ele naquele grande dia que ele voltar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, para entender melhor como o seu casamento deve funcionar, tá? Aqui nessa terra, nós precisamos olhar para diversos aspectos do relacionamento que Jesus tem com a sua igreja. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo em versículo 22, começando em versículo 22. Lembra? Ele fala: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Estamos em Efésios 5 agora. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Agora, eu não tenho tempo para recapitular, tá? Para falar novamente o que significa isso. Se você tem dúvida ou quer aprender mais ou perdeu essa lição, só ir para o nosso canal do YouTube, tá bom? Igreja Batista Novo Tempo, Cidade Jardim. Aí você pode achar facilmente o vídeo que fala e explica esses versículos, tá bom? Versículo 25 fala: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Falamos sobre isso na semana passada. Lembra que nós, homens, você que é homem, que tem uma esposa, você deve ou é mandado por Deus a amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou e ama até hoje a sua igreja. Qual tipo de amor é este? É um amor ágape. Um amor ágape, ou seja, é um amor que deseja o bem, o melhor para a outra pessoa. E esse desejo leva você a fazer o que for possível para fazer com que o bem-estar daquela pessoa é atingido ou realizado, tá? Sem esperar algo em troca. Então é um amor sacrificial. O amor de Cristo é um amor que ama primeiro, ou seja, toma o primeiro passo, toma a iniciativa. E também é um amor constante, tá? Além dos outros aspectos do amor de Cristo, esses é que nós falamos da semana passada, é um amor constante. É um amor que não é afetado e não é determinado em circunstâncias ou na conduta de outras pessoas. E antes de continuar, lembra que este é um amor que não apenas se expressa com palavras. É um amor que se expressa em ação. Jesus não veio para a igreja só apenas falando eu te amo. Ele não chegou com belas palavras para nos atrair. Não, ele demonstrou o seu amor através de ação, através do comportamento dele. No final de versículo 25, o Paulo fala justamente isso. Ele fala: Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Nós reconhecemos o quanto Jesus nos ama, não somente porque ele falou, mas porque ele mostrou este amor. Maridos, nós temos que demonstrar o nosso amor por meio das nossas ações, não apenas por dizer que nós amamos as nossas esposas. Será que você tem feito isso? Reflita sobre isso. Agora, para começar versículo 26, o apóstolo Paulo agora explica por que Jesus tanto amou a igreja e por que ele se entregou por ela.
ou por nós, pela igreja dele. Versículo 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, é por isso que Jesus se entregou. Este é o objetivo do amor de Cristo para a sua igreja. Aqui o apóstolo Paulo parece a fazer uma alusão para um costume antigo, de quando uma mulher se preparava para se unir com o noivo, tá, em casamento. No mundo antigo, para dar um pouquinho de história aqui, no mundo antigo, durante meses antes da cerimônia do casamento, antes que a noiva iria ser apresentada para o seu noivo, para unir com ele em casamento, a noiva passava por um tratamento de beleza, um grande processo, e isso em preparação para aquele grande dia, quando ela iria finalmente se unir com o noivo, tá? Só que nesse contexto era mais especificamente falando quando uma moça iria se casar com um rei, tá bom? Nós vemos, na verdade, um exemplo disso no livro de Esther. Não sei se vocês lembram da história dela. Ela foi escolhida, entre outras moças, para possivelmente ser a futura esposa do rei Xerxes, daquela época. Se você quiser olhar em Esther 2, capítulo 2, versículo 12, você vê que depois que ela foi escolhida, entre outras moças, elas começaram a passar por esse processo, esse tratamento de beleza, tá? Para ver qual delas seria escolhida pelo rei. Capítulo 2 de Esther, versículo 12, fala assim: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então, olha só o cuidado, tá? O cuidado, a preocupação que tiveram de se preparar, tá? De se preparar para o grande dia em que ela seria apresentada diante do rei. Ou seja, o desejo era de chegar diante do rei na melhor condição possível, no melhor estado possível, para agradar o rei. E o apóstolo Paulo, ele traz essa ideia para o lado espiritual. Ele pega aquela alusão, ele traz para o lado espiritual, falando do cuidado e da preocupação que a igreja, que nós devemos ter em nos preparar para o grande dia, quando nós encontramos o nosso Rei dos Reis, Jesus Cristo. Então Cristo nos amou, Ele amou a igreja e se entregou por ela naquela cruz, para que a sua igreja pudesse receber um tratamento de beleza espiritual. Esse era o grande objetivo do amor de Deus, para a igreja receber um tratamento de beleza espiritual, ou seja, para que toda a sujeira e as manchas espirituais devido ao pecado fossem purificados por meio do perdão que nós recebemos dele. E que este amor, essa entrega na cruz, o sacrifício dele, pudesse fazer com que nós, a sua igreja, pudesse ser santificados, puros, consagrados a Jesus Cristo. Versículo 26, no final de versículo 26, o apóstolo Paulo fala, sendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Provavelmente aqui o apóstolo Paulo está se referindo ao batismo nas águas. Está significando o quê? Que esse ato de ser batizado nas águas representa aquela lavagem
aquela lavagem das nossas almas, dos nossos corações, ao aceitarmos a verdade sobre Jesus Cristo, escrito na palavra de Deus por nós. Tudo isso, a santificação, a lavagem, a purificação da sujeira, das manchas da nossa alma, do nosso coração, é feito em preparação para aquele grande dia, quando nós, a sua igreja, estará unida eternamente, para ter um relacionamento eterno e conviver com o nosso Rei eternamente. Versículo 27 fala, e para apresentá-la. Este é o nosso... É nossa preparação, é para ser apresentado a Jesus como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Tá? Jesus, ele se entregou para que isso possa se tornar uma realidade. Agora lembra que a igreja é feita de vários indivíduos, ou seja, a igreja vai se tornar santa, a igreja vai sendo purificada quando cada membro, cada indivíduo dentro da igreja está buscando a deixar a Deus, pelo seu Espírito Santo e pela palavra, purificar e transformar o seu caráter e ser santificado por meio da verdade, para que possamos realmente estar nos preparando para o dia que Jesus voltar e para que quando a igreja realmente é unida com Ele. Então, voltando aqui para esse contexto de marido e mulher, eu quero que você note que o foco do apóstolo Paulo, ao falar sobre o amor que o homem deve ter pela sua esposa, eu quero que você note aqui qual é o foco. O primeiro aspecto deste amor que um homem deve ter para sua mulher, que o apóstolo Paulo menciona aqui, não é algo físico, não é algo emocional. Ele não fala sobre o aspecto de providenciar, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre bens materiais. Ele não fala sobre isso. Ao falar sobre este amor que você deve ter para com a sua esposa, ele vai diretamente para o aspecto espiritual. Este foi a prioridade e deve ser a prioridade para nós. Lembra que 2 semanas atrás nós estabelecemos que Deus deu para o homem a responsabilidade, o papel de ser o líder da sua família. Ele tem a responsabilidade de guiar e liderar a sua esposa e também os seus filhos. E nós aprendemos que nós devemos liderar ou guiar as nossas famílias como Cristo lidera a sua igreja. Então Jesus, sendo o líder espiritual da igreja, se entregou com o objetivo da igreja se santificar e também de salvar a igreja eternamente. Essa foi a prioridade principal para Cristo. E como líder da sua esposa, isso também deve ser a sua prioridade principal. E você deve fazer de tudo, você deve se entregar para promover a santidade e a salvação e a pureza da sua esposa, da mesma forma que Cristo faz com a sua igreja. Obviamente, a questão de providenciar, de cuidar pelas necessidades emocionais e físicas dela, em questão de alimentação, de um lugar para morar, sobre proteção e recursos para cuidar dela e sua família, claro que tudo isso é importante, vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas essas coisas não devem tomar prioridade das coisas espirituais, ou seja, não deve ser mais importante ou de mais valor para você do que a vida espiritual da sua esposa, a ajudar a promover essa santificação. Muitos homens cristãos são ótimos em questão de trabalhar, de providenciar, de fazer esse esforço para cuidar e atender as necessidades físicas e emocionais da sua esposa. Mas infelizmente muitos falham no aspecto espiritual do relacionamento. Muitos acabam falhando. Será que você é um homem de Deus, um homem cristão,
que está, ou como homem cristão, será que você está sendo o líder espiritual que Deus chama, ou tem chamado você a ser? Será que você está realmente ajudando a sua esposa a atingir um nível mais profundo de maturidade? Será que você, como o líder da sua família, como um homem, está encorajando a sua esposa a ser um discípulo mais devoto e dedicado a Jesus Cristo? Será que você tem edificado a sua esposa espiritualmente falando? Ou será que você tem derrubado a sua esposa? Você está ajudando a sua esposa a lutar contra o pecado para poder superar as fraquezas e os pecados da vida dela? Ou será que você tem sido uma pedra de tropeço na vida dela? Ou será que você está atrapalhando essa busca por santidade por causa da sua conduta ou as suas palavras para com ela? Não seja o tipo de marido que dificulta o processo de santificação da sua esposa. Não deixe com que o seu comportamento para com ela, do jeito que você trata ela, se torne um obstáculo no caminhar com Jesus dela. Em vez de ser um obstáculo, em vez de ser uma pedra de tropeço, nós, homens, deveremos estar andando lado a lado com as nossas esposas, auxiliando elas nessa jornada espiritual, nessa busca de ser mais e mais semelhante a Jesus Cristo, nessa busca de se preparar espiritualmente para esse relacionamento eterno com Ele. Lembra, homens, nós já vimos que as nossas mulheres são instruídas a se sujeitar a nós, mas faça com que ela queira fazer isso voluntariamente, que ela queira fazer isso com alegria, que é algo prazeroso para ela fazer, ao invés de você agir dela e tratar ela de tal forma que ela sinta que ela só vai se sujeitar apenas por obrigação, apenas porque é isso que a palavra de Deus instrui ela a fazer. E antes de seguir para os próximos versículos, entenda que você não pode guiar, como líder, você não pode guiar a sua esposa se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo diariamente. Não vai dar certo. Como que o marido possa ser um líder espiritual efetivo se ele não está próximo ao Senhor? Se ele não está buscando a ter comunhão com o Senhor por meio de oração e por meio da palavra de Deus? Como que você, como homem, pode chegar a instruir ou aconselhar a sua esposa biblicamente se você não tem conhecimento da Bíblia? E infelizmente muitos homens cristãos não têm conhecimento da palavra. Por quê? Porque não buscam, porque não correm atrás de estudar a palavra. Então, quando a esposa chega com um problema e precisa de um norte, precisa de um conselho, muitas vezes o marido acaba aconselhando ela a fazer algo que é contra a palavra de Deus, porque não tem conhecimento da palavra. Homens, nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus para poder liderar e guiar as nossas esposas, nossos filhos da forma correta, no caminho do Senhor, auxiliando ela nessa jornada espiritual. Como que você pode ser um líder espiritual efetivo se você não é fiel e dedicado à adoração e louvor a Deus junto com a sua igreja? Seja o exemplo de santidade, de fidelidade e de devoção. Seja o exemplo. É a melhor forma que você pode demonstrar o seu amor para a sua esposa. É por meio de se preocupar e ajudar ela espiritualmente.
Agora vamos lá, vamos finalizar, tá? Versículos 28 a 32. Voltando para Efésios 5. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Da onde você já ouviu essa frase? Que ele usa em versículo 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Lá do começo, quando Deus estabeleceu o casamento. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo que quando Deus estabeleceu o casamento entre o homem e uma mulher, que aquilo era uma sombra do relacionamento entre a igreja e Jesus Cristo. Como o homem e o homem e a sua mulher se tornam uma só carne, descrevendo a profundidade dessa união. Isso aponta para a união profunda entre Cristo e a sua igreja. Eles são um. Nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. E como corpo de Cristo, Ele cuida, Ele alimenta, Ele protege, Ele guia a sua igreja. E o apóstolo Paulo fala da mesma forma, nós devemos amar as nossas esposas. Nós falamos sobre o lado espiritual. E o apóstolo Paulo também toca no lado de providenciar, de cuidar. Nós, homens, como nós temos as nossas necessidades, nós temos... nós corremos atrás do nosso bem-estar, de satisfazer as necessidades que nós temos. Nós devemos fazer a mesma coisa pelas nossas esposas. Cuidar das necessidades. E eu não estou falando somente das coisas físicas. Não estou falando somente de colocar o alimento na mesa, tá? Estou falando também sobre as necessidades emocionais. Olha, Jesus, ele consegue cuidar tão bem da sua igreja, porque ele está totalmente envolvido com a sua igreja. Ou seja, ele conhece as necessidades de cada membro da sua igreja. Ele entende, ele enxerga aquilo que cada um precisa, o que a sua igreja precisa. E assim, por amor, ele consegue atender essas necessidades e providenciar pela sua igreja. Como que nós possamos, como homens, possamos fazer a mesma coisa com as nossas esposas, se nós não sabemos, se nós não conseguimos identificar realmente quais são as necessidades? Muitas vezes, como eu falei, o homem, ele sabe das necessidades físicas, mas e emocional? As coisas emocionais. Será que você entende o que a sua esposa necessita de você, emocionalmente falando? Será que você sabe dessas coisas? Ou será que você está tão concentrado em apenas trabalhar para colocar alimento na mesa e depois você está desligado emocionalmente? Infelizmente isso acontece muito. O homem acha que desde que ele está trabalhando e ganhando dinheiro para cuidar das coisas físicas dentro de casa, que o resto ele é isento do resto. Mas não. Nós temos a responsabilidade de cuidar das nossas esposas, de alimentar e cuidar. Isso é tanto fisicamente quanto emocionalmente e principalmente espiritualmente. Versículo 33, ele fala, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Ao finalizar esse capítulo, ao finalizar as instruções para o casamento, você vê que ele relembra rapidamente, ele dá uma última instrução novamente para o marido e também para a mulher, demonstrando que para um casamento ser bem sucedido, para um casamento ser o tipo de casamento que traz
prazer e felicidade, e harmonia e paz para a vida de cada um, para ser um casamento que realmente honra e glorifica o Senhor. Os dois, o marido e a esposa têm que fazer a sua parte, tá? Faça a sua parte, homens que estão casados, mulheres casadas, faça a sua parte. E confia que Deus vai estar agindo nesse casamento, ajudando vocês a se unir ainda mais, ajudando vocês a se aprofundar ainda mais no amor um para com o outro, e que por meio do seu casamento você possa estar sendo preparado junto com a igreja para o grande dia, quando Jesus, o nosso Rei dos Reis, voltar, para que possamos passar o resto da eternidade junto com Ele. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, muito obrigado, Pai, por essa lição. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por ter nos dado um padrão de casamento para que possamos realmente seguir, para que possamos entender qual é a melhor forma de conviver com o nosso cônjuge, sabendo que é através das suas regras, do seu padrão, das suas instruções, que nós possamos realmente ter casamentos agradáveis, casamentos que realmente nos faz bem, casamentos que enchem as nossas vidas, os nossos corações de alegria, de paz, de conforto, todos os dias. Eu peço, Senhor, que cada um da nossa igreja possa, por meio da graça e a força do Teu Espírito Santo, fazer a sua parte dentro do seu casamento e dentro da sua família. Que possamos fazer isso com o desejo principal de honrar e glorificar o Teu santo nome por meio das nossas vidas. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Nos ajuda, como uma igreja, a estar nos preparando para o grande dia, quando o Senhor vier, para nos levar contigo, para passar o resto da eternidade ao seu lado. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus, nosso eterno, suficiente Salvador. Amém.